Bom dia. Nessa aula eu vou falar a respeito do quadro clínico do episódio maníaco agudo, que faz parte do transtorno afetivo bipolar. E é importante a gente começar falando assim do que é o transtorno afetivo bipolar, porque se ouve muito assim em mídia, sites, falando que a pessoa é bipolar ou que tem bipolaridade, né? Essa palavra não existe. A pessoa que tem transtorno bipolar tem muitos altos e baixos de humor, é uma pessoa que tem vários momentos de apatia ou tristeza sem motivo aparente, que ela muda de planos ou objetivos com facilidade, que tem muitas personalidades, cada hora quer uma coisa diferente, que se magoa ou se irrita com facilidade. E tudo isso daqui, gente, não é transtorno afetivo bipolar. Tá? Isso aqui, todas essas características que está descrevendo são muito mais compatíveis com transtorno de personalidade borderline do que com um transtorno afetivo bipolar. Então, o transtorno afetivo bipolar, o que faz o bipolar ser bipolar é a presença de episódios maníacos ou hipomaníacos. Né? E são episódios de humor bem delimitados, em que a pessoa fica muito diferente do normal dela, apresentando uma série de alterações que eu já vou explicar. E ela pode também ter episódios depressivos. O bipolar pode ter só episódio maníaco ou só episódio hipomaníaco? Pode, só que é pouco comum. O mais comum é que tenha tanto episódio maníaco e hipomaníaco como episódio depressivo. Então você tem é, a diversidade de apresentações. Você tem a pessoa que só tem episódio maníaco e hipomaníaco, a pessoa que tem uma alternância grande entre os dois, e a pessoa que tem um, dois episódios hipomaníacos ou maníacos na vida inteira e um monte de episódios depressivos. Tá? Então, assim, para a gente compreender o que é o transtorno bipolar, a gente precisa compreender a marca registrada dele, que é o episódio maníaco ou hipomaníaco. O nome anterior do transtorno bipolar eu acho muito melhor por causa que ele evita essa confusão de bipolar com bipolaridade, com personalidade borderline. O nome anterior era psicose maníaco-depressiva, que aí já deixa bem, né? Pode acontecer sintomas psicóticos tanto no episódio maníaco como no episódio depressivo. Bom, então o que é o episódio maníaco agudo? Ele é um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo e irritável. Ou seja, o período distinto de humor, assim, a pessoa não é do feitio da pessoa, não é comum daquela pessoa ficar daquela forma. Ela está diferente do normal dela. O humor anormal é persistentemente elevado. Não é uma coisa que a pessoa brigou com alguém e aí ficou irritada, ou está num carnaval, numa festa e ficou muito eufórico, muito elevada. Não, é algo persistente que acontece na maior parte do dia, na maioria dos dias, por pelo menos uma semana. Tá? Então, assim, também pode acontecer aumento anormal e persistente atividade dirigida a objetivos ou aumento da energia. Então, assim, a pessoa fica com muita energia, querendo fazer mil coisas, pode fazer mil planos para o futuro, para o presente. Muitas vezes são planos irrealistas, né, que podem chegar é, podem chegar a coisas completamente fora da realidade, né? Então, por exemplo, já vi paciente que durante o episódio maníaco queria se mudar de Ribeirão Preto para Rio de Janeiro, porque lá ele iria se tornar técnico de futebol e prefeito da cidade. Ou pessoa assim que durante o episódio maníaco decide assim, vou me mudar de país, vou fundar uma empresa, e tudo assim, sem menor planejamento, não é algo assim que faz parte do normal daquela pessoa. A duração mínima de uma semana de sintomas. Então, teve um dia que a pessoa virou o cão, estava completamente diferente. Um dia só não quer dizer que ela tem transtorno bipolar e muito menos que ela tem transtorno mental, sabe? A pessoa pode ter um dia muito difícil em que ela fique muito diferente do normal dela. Então, o episódio maníaco os sintomas estão presentes quase o tempo todo por pelo menos uma semana, certo? Exige a presença de pelo menos 3 sintomas adicionais que estão presentes num grau significativo. Tá? É importante ressaltar isso, que essa presença, a persistência, a intensidade, a frequência dos sintomas, porque muita coisa que a gente lê a respeito da descrição do transtorno bipolar, em episódios pontuais, em situações com contexto, é normal de acontecer alguma coisinha ou outra com qualquer pessoa.
Então a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar assim no conjunto de sintomas que estão numa frequência, intensidade, duração suficiente para caracterizar que a pessoa está fora do normal dela e aquilo tudo está trazendo prejuízos para aquela pessoa e para os outros ao redor. Tudo isso representa uma mudança notável do comportamento habitual. Tem gente que pergunta assim, mas como que eu diferencio o borderline do bipolar? A minha resposta assim, curto e grosso, o borderline é desse jeito. A personalidade dele, o jeito da pessoa é daquela forma. O bipolar fica desse jeito quando está em surto. E fora dos episódios maníacos, dos episódios depressivos, pode ser uma pessoa perfeitamente normal, produtiva, família, trabalho, vida normal, desde que esteja o transtorno controlado. Então, os outros sintomas que acontecem no episódio maníaco agudo, autoestima inflada ou grandiosidade, a pessoa fica cheia de si, toda confiante, essa grandiosidade pode chegar a um nível delirante, né, da pessoa acreditar que tem poderes especiais, que foi enviada por Deus, que é milionária, que tem muito dinheiro, quando isso não é verdade. Podem acontecer delírios da pessoa acreditar que consegue ler a mente dos outros, que consegue curar os outros com toque, consegue ver a aura das outras pessoas e saber exatamente como que ela é só de olhar. Redução da necessidade de sono. Isso aqui é diferente de insônia, né? Porque na insônia a pessoa dorme pouco, dorme mal e fica sonolenta, fica cansada pelo dia. No transtorno bipolar, não. Né? No episódio maníaco agudo, a pessoa passa a dormir 4, 3 horas por noite e isso é suficiente para ela que ela se sinta descansada pelo dia. Então é muito comum a pessoa dormir de noite, acordar 2, 3 da manhã, já sem sono, e começar, vou fazer uma faxina na casa, já vou começar a trabalhar, vou fazer mil planos, e acordar os familiares que estão junto com ela. E não mostra nenhuma sonolência, nenhum cansaço ao longo do dia. A pessoa tá cheia de energia, tá a 1000 por hora. Loquacidade, logorreia, pressão por falar. Então a pessoa fala numa quantidade muito maior do que o normal dela. É comum que a pessoa fale também numa velocidade muito maior e num tom de voz mais elevado do que o normal dela. Às vezes essa pressão por falar, assim, às vezes parece que tem até dificuldade da pessoa conseguir parar de falar. Pode ser difícil interromper a pessoa em episódio maníaco agudo, né? Ela não deixa os outros falarem, quer ficar falando o tempo todo e tem muita dificuldade de ouvir o que é falado para ela. Pode acontecer a fuga de ideias, pensamentos acelerados, então a pessoa tem a percepção subjetiva de que os pensamentos dela estão muito rápidos. Alguns episódios, alguns pacientes falam uma coisa engraçada, né? Não sou eu que estou rápido, não. Vocês que estão lerdos demais. Vocês estão muito lentos. E a fuga de ideias é quando a pessoa começa a emendar um assunto no outro, uma conexão assim, que pode ser muito frouxa entre um assunto e outro, você não consegue acompanhar a linha de raciocínio de como que ela foi pulando de um assunto para o outro. Distratibilidade. A pessoa tem muita dificuldade de manter a atenção, concentração em uma única coisa, se distrai com muita facilidade com qualquer coisinha. A gente até brinca, né, que a pessoa se distrai consigo mesma. Aumento de atividade dirigida a objetivos ou agitação psicomotora. Então, o paciente pode ficar muito agitado, não fica sentado, quer ficar andando de um lado para o outro, não para quieto dentro de casa, ou sai de casa, ou fica andando de um lado para o outro dentro da casa, arrumando coisa para fazer. E pode criar aqueles N objetivos, né? Vou fazer faculdade, vou fazer pós-graduação, vou abrir uma empresa, vou. Tem alguns que chegam nesse ponto delirante, né? De vou me tornar um atleta olímpico, vou me tornar presidente, vou ficar milionário. E pode acontecer também envolvimento em atividades com elevado potencial para consequências danosas. Então, assim, não é o normal da pessoa fazer isso, não é do feitio dela fazer isso, e ela pode começar a se envolver, ficar hipersexualizada e promíscua, pode começar a fazer uso abusivo de álcool ou de outras drogas, pode começar a gastar dinheiro, ter gastos excessivos com coisas desnecessárias, um gasto muito além do que ela poderia comprar. Né? E tem muita gente que eu vejo assim confundindo um pouco essa questão de a pessoa teve gasto excessivo é bipolar. Não, sabe?
Nenhum sintoma isoladamente faz diagnóstico de nada na psiquiatria. A gente sempre precisa ver todo o conjunto de sintomas, evolução da história da pessoa. Então, por exemplo, o próprio borderline, ele pode ter gastos excessivos, né? Especialmente quando é frustrado, angustiado, e a pessoa vai fazer um monte de compra de coisas geralmente fúteis, comprar roupa, sapato, bolsa, coisas que a pessoa não precisaria, para aliviar aquele momento de angústia. É diferente aqui do bipolar, que a pessoa acha que tem muito dinheiro, que consegue, ou que consegue adquirir dinheiro com muita facilidade, e por isso não tem problema ela sair gastando. Eu já vi paciente que chegou a gastar quase R$ 100.000 num episódio maníaco agudo. Outros critérios diagnósticos vão ser o sofrimento clinicamente significativo, né? Então, os sintomas trazem prejuízo na esfera social da pessoa, no trabalho, na vida conjugal, na vida acadêmica dela. Então, é comum sim que a pessoa seja demitida, né? Porque começa a falar coisas, se portar e falar coisas completamente inapropriadas no trabalho, pode perder o namorado, a namorada, né? Que às vezes a pessoa começa a ter um comportamento inadequado, começa a trair a pessoa, usar drogas, os amigos todos ficam preocupados. E é importante ressaltar aqui e esses prejuízos, a gente não. Muitas vezes a pessoa que está em episódio maníaco não percebe esses prejuízos. As outras pessoas todas em volta percebem que a pessoa está fora do normal, que ela está se prejudicando, mas ela própria muitas vezes não percebe. Então, assim, a pessoa falar que está sofrendo não vai ser tão comum no episódio maníaco agudo, mesmo no episódio hipomaníaco. Muito pelo contrário, alguns pacientes vão falar assim que eu estou bem, eu estou ótimo, eu nunca tive tão bem na minha vida toda. Né? Eu não sei por que que eu estou aqui passando por atendimento, minha família me obrigou. É muito comum que a pessoa seja levada para o tratamento à força pelos familiares ou por conhecidos. E no próprio critério C também fala sobre necessidade de internação, né, que é relativamente comum no episódio maníaco agudo a pessoa precisar internar, ou porque está agressiva com os outros, não só verbalmente, mas fisicamente agressiva com os outros, está se expondo a muito risco, né, não é normal da pessoa e ela está tendo sexo desprotegido, está usando drogas, ou então está destruindo o patrimônio da família, gastando tudo, fazendo dívida, pegando empréstimo com o banco, com a agiota, fazendo dívida com lojas. Então, pode ser necessário, a internação muitas vezes é necessária para proteger as pessoas ao redor e para proteger a própria pessoa de si mesma. O critério D vai estar relacionado ao diagnóstico diferencial. É que eu vou falar aí em específico em outra aula mais a respeito disso. Aqui eu coloquei a descrição de episódio maníaco feita por uma pessoa que tem transtorno afetivo bipolar, que escreveu um livro, uma autobiografia, contando e conta assim a respeito dos sintomas além da própria vida, de uma forma assim muito sincera e até um pouco poética. Então aqui, no início tudo parecia tão fácil. Eu corria de um lado para o outro como uma doninha enlouquecida, cheia de planos e entusiasmos borbulhantes, mergulhada nos esportes, passeando a noite inteira acordada, noite após noite, saindo com amigos, lendo tudo o que me caísse nas mãos, enchendo cadernos com poemas e peças e fazendo planos extensos totalmente fora da realidade para o futuro. O mundo era só prazer e esperança. Eu me sentia ótima. Não apenas ótima, eu me sentia realmente ótima. Tinha a impressão de que conseguiria fazer qualquer coisa, que nenhuma tarefa seria difícil demais. Naquela época, porém, tudo não só fazia perfeito sentido, como também tudo parecia se encaixar num tipo de maravilhoso de inter-relação cósmica. E eu me descobria obrigando os meus amigos a me escutar enquanto eu lhes dizia como tudo era lindo. Eles não ficavam exatamente em transe com meus insights dos entrelaçamentos das belezas do universo, embora ficassem consideravelmente impressionados pelo grau de exaustão provocado em quem estivesse ao alcance de minhas divagações entusiásticas. Você está falando rápido demais, Kay. Esses parágrafos são desse livro aqui, Uma Mente Inquieta, que é dessa autora aqui, né, da Kay Redfield Jameson, que ela também é uma das maiores pesquisadoras e autoridades no transtorno afetivo bipolar. Ela também é autora aqui a pena que esse livro não chegou na terceira edição, né, que essa segunda está desatualizada,
de um tratado só de transtorno afetivo bipolar. E ela própria quis manter o nome original da doença, né? Da transtorno maníaco depressivo. Então é um exemplo perfeito assim para mostrar que durante o episódio maníaco ou durante o episódio depressivo, a pessoa fica muito fora do normal dela, pode inclusive ter alucinações, delírios, mas fora do episódio, a pessoa fica perfeitamente normal, no normal dela. E pode ter uma vida totalmente produtiva, pode ter uma vida normal, desde que o transtorno esteja controlado. E como qualquer todo o quadro clínico sempre é maior do que os critérios diagnósticos elencados. Então, além daqueles sintomas que eu já descrevi, outros sintomas que são muito comuns de acontecerem durante o episódio maníaco agudo vão ser a pessoa ficar muito arrogante, isso é bem comum assim, fica meio desdenhoso com o atendimento, querendo falar palavras, querendo mostrar assim conhecimento técnico, falando palavras mais sofisticadas, desdenhando ou muitas vezes desdenhando o médico, os profissionais que estão atendendo a pessoa, os próprios familiares. Pode acontecer da pessoa ficar agressiva, não só verbalmente, mas também fisicamente, quebrar objetos, partir para cima dos outros, comportamentos espalhafatosos. Esse é engraçado, né, que o livro usou essa terminologia. Isso seria, por exemplo, da pessoa usar roupas muito coloridas, muito extravagantes, se maquiar de uma forma muito exagerada, sair conversando com um desconhecido, a pessoa nem conhece o outro, começa a conversar como se fosse amigo de infância, conta a vida toda. Lembrando que tudo isso, assim, não é o normal da pessoa. A pessoa fica desse jeito durante o episódio de maníaco agudo, né? Porque tem gente que é espalhafatosa. No caso aqui, a pessoa não é desse jeito e fica dessa forma. E é uma coisa assim, muito exagerada, até meio caricata. Pode acontecer delírios de grandeza e outros sintomas psicóticos. Então, assim, esse da pessoa acreditar que é rica, que tem algum poder especial. Podem acontecer delírios religiosos, da pessoa acreditar que é Jesus Cristo encarnado, que é um novo profeta, ou que é o próprio Deus. Tem poder, já vi paciente falando que tem poder sobre o fogo, a fumaça e o vento, que consegue curar os outros com toque, consegue ler a mente dos outros. Mas também pode acontecer delírios persecutórios, né, de achar que tem gente querendo te matar, que tem gente te vigiando. Podem acontecer alucinações auditivas, né, da pessoa escutar vozes, enxergar vultos, e às vezes acaba confundindo um pouco com a esquizofrenia. E os outros sintomas que vão ajudar a diferenciar um quadro do outro, assim como a evolução clínica também ajuda muito a fazer a diferenciação. Tá? Mas assim, tanto no episódio maníaco como no episódio depressivo podem acontecer bastante sintoma psicótico no transtorno afetivo bipolar. Labilidade afetiva, a pessoa pode ficar extremamente lábil, assim, às vezes um período de minutos a pessoa está eufórica, de repente fica extremamente irritada, de repente chora, de repente volta a ficar eufórica. Desinibição social e sexual, né? A pessoa pode ficar hipersexualizada, sair conversando com desconhecido, ficando amiga de todo mundo. A gente até fala assim que a apresentação clínica, cada episódio maníaco agudo pode ser muito diferente de um paciente para o outro. Então, tem alguns que vão ter sintomas psicóticos e outros que não. Assim como tem uns que vão ter predomínio do humor eufórico, e é aquele que vai ser aquele carnaval, tudo feliz, tá tudo bom demais, né, que tá super alegre, expansivo. E tem a mania que é com maior predomínio de afeto disfórico, porque o paciente fica muito irritado, fica muito bravo, briga com todo mundo, e nada impede de ter um pouco de cada, né, ou alternar entre ambos. Esse quadro aqui eu achei muito interessante, né, é compilado de algumas pesquisas a respeito da frequência com que se observou os sintomas no episódio maníaco agudo. E tem alguns destaques interessantes aqui, né, que na pesquisa de referência aqui que o Dagola Honda utilizou, foi mais comum observar paciente com irritabilidade do que com euforia, né, que seria o transtorno bipolar clássico, né. Hipersexualidade foi extremamente comum, mais de 50%, agressividade também, 40, esteve entre 40 e 50 de presença, extravagância comportamental, né, uso de adornos na cabeça, hiperreligiosidade, outro sintoma interessante, né, que acontece com alguma certa frequência,
a pessoa não é assim e fica e começa assim a virar um fanático religioso mesmo, assim, qualquer que seja a religião. E também assim, uma frequência relativamente alta assim, de nudez em público ou exposição sexual em lugares públicos, né? Bom, quem quiser, quem quiser se aprofundar, além da leitura que o próprio DSM faz, o livro aqui do Dalgala Rondo está muito bacana, assim, falando a respeito da sintomas de episódio maníaco agudo. E paciente, assim, ver o próprio paciente é um aprendizado até maior do que os livros, né? Então, assim, aqui junto com os outros tópicos da aula, eu vou colocar os links para algumas entrevistas simuladas com pessoas simulando episódio maníaco agudo. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até as próximas aulas.